Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia do Rio prende mais 3 suspeitos de hackear e roubar contas de clientes do Banco do Brasil. O frio intenso chega ao centro-sul do país e provoca a morte de animais. No norte, a seca extrema deixa o Rio Acre no menor nível em mais de 50 anos. O ex-jogador Dunga e ex-técnico da seleção sofrem um acidente com a mulher em Curitiba. Hoje é sábado, 13 de julho. Tudo isso a partir de agora no Brasil TV. A Polícia do Rio prendeu hoje mais 3 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha que hackeava o sistema de agências do Banco do Brasil para roubar as contas. Reinaldo Leon Barbosa da Silva, conhecido como Reizinho, é apontado pela polícia como chefe do grupo criminoso. Ele foi preso em casa, em Niterói. A polícia apreendeu o carro e o telefone dele. O principal operador aqui no Rio de Janeiro é responsável pelas instalações das máquinas, por fazer a movimentação financeira, por obter contas de terceiros para poder estar recebendo esse dinheiro. Outras 2 pessoas foram presas na segunda fase da Operação Firewall. Sidney Lucas Gomes da Silva de Almeida, que segundo a polícia é o operador financeiro da quadrilha, e Davidson Carlos Ferreira Paz. De acordo com as investigações, ele é o responsável pelo aliciamento de funcionários do Banco do Brasil para participar do esquema. Esse é o aparelho que era instalado pelos suspeitos para acessar a rede de dados das agências bancárias. Imagens mostram como eles faziam isso. Numa agência do Leblon, um homem com uma escada parece estar fazendo um reparo. Nesse outro banco, no Recreio, eles nem tentam disfarçar. Usam uma mesa para chegar até o teto. É o primeiro passo da quadrilha para invadir o sistema interno. A investigação começou depois que uma agência do Banco do Brasil de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, detectou um acesso suspeito na rede interna e informou a polícia. Vinícius Tobias trabalhava como eletricista e, depois de preso, confessou que foi cooptado pelos criminosos. Na troca de mensagens com o chefe da quadrilha, ele falava por que era importante no esquema. Esse maluco não tem acesso na onde eu tenho acesso. É por causa de que eu faço manutenção em ponto lógico e eu tenho acesso à sala online. A segunda etapa, depois da instalação do aparelho, era aliciar funcionários das agências. A quadrilha pagava até R$100 mil por credenciais de acesso ao sistema. Em seguida, o grupo criminoso trocava as informações dos clientes dos bancos, como foto e biometria, por dados de integrantes da quadrilha. E então, eles roubavam o dinheiro das contas. A gente está atuando em todas essas fases desse caminho do criminoso que eles percorriam, tá? Tanto em grupos que fazem identificação, grupos dos operadores financeiros. Estamos indo atrás do caminho do dinheiro para que a gente possa identificar o máximo dessas pessoas que estão envolvidas nesse crime. Ao todo, nas 2 fases da operação, são 6 presos. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão. Todo o material apreendido será analisado pela equipe da Delegacia de Roubos e Furtos. A polícia acredita que, além do Rio de Janeiro, há células em outros estados como São Paulo, Ceará e Paraíba. Segundo a investigação, a ação dos criminosos provocou um prejuízo que chega a R$40 milhões em todo o país. O Banco do Brasil informou em nota que as investigações começaram a partir de uma apuração interna. O banco disse ainda que possui processos para monitoramento e apuração de fraudes e que colabora com as investigações. Bombeiros encontraram o corpo do passageiro de uma balsa que pegou fogo na ilha de Marajó, no Pará. Na balsa, vários caminhões-tanques destruídos e o fogo que persistia. Resultado de um incêndio que durou mais de 7 horas e começou ainda de madrugada. Moradores ribeirinhos registraram as chamas no meio da escuridão. A gente acordar com uma chama de fogo dessa, a gente ainda perto da residência da gente, olha aí, ó. Os 8 tripulantes pularam na água para escapar do fogo. Um deles, o motorista de um dos caminhões, foi encontrado morto no final da tarde. De longe era possível ver a fumaça. Com a maré cheia, o medo tomou conta dos moradores ribeirinhos. A maior preocupação era que a força da maré levasse a embarcação em direção à margem e as casas fossem atingidas. A balsa ficou sozinha aí e encostando para um lado e para o outro, como ela chegou a encostar aqui, né, como você acabou de ver. E ficamos em desespero, né? Quem corre, corre, né? Quem sai da casa sai, não dá tempo de pegar nada.
A balsa saiu de Belém, tinha acabado de descarregar combustível em Bagre e deveria seguir para o município de Breves quando o incêndio começou. A suspeita é que o incêndio tenha começado depois de um curto-circuito, mas a confirmação só poderá ser feita depois da perícia, já solicitada pela Polícia Civil de Breves, que investiga o caso. O passageiro, que teve queimaduras nos braços e nas pernas, foi atendido no Hospital Municipal de Bagre e já recebeu alta. E soltar fogos de artifício que fazem aquele barulhão é proibido em São Paulo, mas pela internet e até em lojas físicas tem muita gente burlando essa lei. A caixa já indica perigo, mas o produtor Abrão Cruz constatou nesta loja na capital paulista a venda ilegal de fogos de artifício que fazem barulho. A comercialização deles é proibida no estado de São Paulo. O comércio ilegal ocorre ainda pelas redes sociais. E por telefone o produtor pede o rojão cortadinho, outro produto que faz barulho e que por isso também não pode ser vendido em São Paulo. Mas se eu te encomendar, você consegue trazer para mim umas 20 dúzias, 30 dúzias mais ou menos? Não, consigo, eu consigo sim. Desde 2021, uma lei proíbe no estado a queima, a soltura, a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifício de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso no estado de São Paulo, em área pública ou privada. Além do barulho, o número de acidentes durante o manuseio também é um fator de preocupação. Segundo o Ministério da Saúde, 261 pessoas morreram em todo o país no ano passado, vítimas de fogos de artifício e exposição a fumaça e chamas. Só no estado de São Paulo, houve um crescimento de 40% nos acidentes em 2023, em comparação com o ano anterior. Números que levam os médicos a reforçar os alertas. A gente sabe que a queimadura é a terceira causa de morte por trauma do Brasil. A gente tem quase 1 milhão de queimados todos os anos. Então, por isso que é importante a gente atuar em prevenção, porque muitas das vezes das lesões causadas por queimadura, elas são preveníveis. O Anderson, de 11 anos, teve uma mão e uma perna queimadas numa fogueira. Eu fui tentar pegar a bola e a fogueira estava mais ou menos 1 metro de mim. Eu tropecei na guia e caí em cima da fogueira. Aí, na hora que eu levantei, eu vi minha mão estava cheia de bolha. O Vladimir perdeu a mão direita e um dos dedos da mão esquerda ao soltar um rojão. Quando eu peguei a outra caixa, eu peguei um rojão, coloquei um queimado embaixo e coloquei e acendi. Quando eu acendi, que eu levantei o braço, ele explodiu de uma vez. Ele não subiu o rojão. Além de comprar os fogos com vendedores legalizados, é preciso muita atenção e cuidado no manuseio desses produtos. Para alguns tipos de fogos de artifício, é somente pessoas credenciadas podem realizar a soltura. Nos tipos de fogos mais leves, aí pode ser qualquer pessoa, desde que, lógico, maior de 18 anos e que em plenas capacidades aí mentais e físicas de ler o rótulo e conseguir, com o manual de instrução, fazer o uso adequado do artefato. E a gente fala agora que o ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira Dunga sofreu um acidente de carro no Paraná. O ex-técnico da seleção brasileira, capitão do Tetra, Dunga, e a esposa Evanir Verri foram trazidos para o Hospital Angelina Caron, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi no começo da tarde deste sábado na BR-116, no quilômetro 39. No local, há uma curva e estava chovendo. Ainda segundo a polícia, Dunga perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco e acabou capotando. Ele saiu do carro consciente junto com a esposa com ferimentos leves, inclusive no rosto. Mesmo assim, ele foi trazido aqui para o hospital para novos exames. E este sábado foi dedicado à saúde do homem em Salvador. Postos de saúde ofereceram atendimento durante todo o dia. Aqui em Salvador, mais de 50 unidades de saúde ofereceram hoje um atendimento especial ao público masculino. E muita gente aproveitou esse sábado para se cuidar. No dia D da saúde do homem, os postos fizeram consultas, medição de pressão arterial, exame de glicemia, vacinação, testes para doenças sexualmente transmissíveis, encaminhamento para cirurgia de vasectomia, prescrição e fornecimento de remédios, entre outros serviços. Também foi possível tirar documentos. As unidades de saúde emitiram a segunda via do cartão do SUS e também o cartão SUS com nome social.
O Dia D Nacional de Saúde do Homem foi criado em 1992 com o objetivo de chamar a atenção da população masculina para a importância do cuidado com a própria saúde. Historicamente, os homens vão menos ao médico que as mulheres para consultas e exames preventivos. Muitos só procuram ajuda especializada quando começam a apresentar sintomas de alguma doença. Mauro Anchieta para o Brasil TV. A gente fala agora de vacinação, porque a segunda dose contra a dengue está muito baixa em boa parte do país. E sem ela, crianças e adolescentes não estão protegidos. Nessa sala de imunização em Goiânia, tinha fila para deixar a caderneta de vacinação em dia. A Jaqueline trouxe o Miguel, de 13 anos, para completar o esquema. O cartão de vacina dele sempre em dia, já tomou todas as vacinas esperadas para a idade, né? Tomou Covid, todas. E agora estava faltando só essa da dengue. A proteção contra a dengue só acontece com as 2 doses da vacina, que precisam ser aplicadas no intervalo de 90 dias. Acontece que muitos pais trouxeram os filhos aos postos de vacinação para receber a primeira dose e se esqueceram de retornar. Desse modo, o esquema vacinal não fica completo. Dengue não é uma virose simples. Dengue é uma virose potencialmente grave que pode levar o paciente ao óbito. Se eu tenho agora um instrumento, que é a vacina, para me proteger, mesmo como você disse, na rede pública, para uma faixa específica, criança/adolescente, gente, vamos aproveitar essa oportunidade de proteger de uma doença potencialmente grave e que não tem tratamento específico, né? Em Goiás, 142 mil crianças e adolescentes receberam a primeira dose. Os 90 dias já se passaram e somente 16 mil retornaram para tomar a segunda dose. Um levantamento feito junto às secretarias estaduais de saúde mostra que, ao menos, outros 7 estados, além de Goiás, estão com baixa procura pela segunda dose da vacina contra a dengue. A Júlia já tomou a segunda dose contra a dengue e está com todas as vacinas em dia. Agora é só aproveitar as férias. A vacina é cuidar do nosso bem precioso, que no meu caso é minha filha, né? Que é a pessoa mais importante da minha vida. Vamos fazer um intervalo e você vai ver no próximo bloco Mistério no Céu do Nordeste. Um clarão assusta moradores de 5 estados. Daqui a pouco a gente te conta. É já já. De volta com o Brasil TV e uma onda de frio atinge o centro-sul do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, perto ali da fronteira com o Paraguai, os termômetros marcaram 5 graus. E esse frio intenso provocou a morte de animais. A Agência de Fiscalização Sanitária de Mato Grosso do Sul confirmou a morte por hipotermia de 93 cabeças de gado em 2 propriedades rurais no sul do estado. Os bois haviam chegado num carregamento do Pará e ficaram expostos à chuva e ao frio. A sensação térmica chegou a 2 graus negativos nessas regiões. Os fazendeiros até tentaram improvisar uma fogueira, armar uma tenda, mas não conseguiram. O sul de Mato Grosso do Sul tem sido uma das regiões mais geladas do Brasil essa semana. E Ponta Porã, aqui na fronteira com o Paraguai, a cidade mais fria do estado. Nesse sábado, a mínima por aqui foi de 5,4 graus, mas a sensação térmica era de 1 grau. A cidade amanheceu coberta por uma forte neblina. Muita gente teve que tomar cuidado, especialmente os motoristas. E quem saiu a pé teve que reforçar a proteção. E quem trabalha ao ar livre, além de reforçar a roupa, também aproveitou para tomar o tradicional mate quente aqui da região de fronteira, que esquenta bastante. De Ponta Porã, Martim Andrada, para o Brasil TV. E no norte do país, a preocupação é com a seca extrema. O Rio Acre registrou o menor nível para um mês de junho nos últimos 50 anos. Seu Antônio navega com mais atenção pelo Rio Acre. Ele faz o transporte de passageiros há 24 anos com a catraia, essa canoa. Só que o trabalho está mais difícil. Bem aqui, se você vacilar aqui, você encosta. Aqui tem barranco, já bem aqui. O Rio Acre registrou 1,78 m em junho, o menor nível para o mês desde 1971,
quando começaram as medições. Com o baixo nível das águas, os passageiros que precisam atravessar o rio na Catraia têm que andar mais para subir e descer este barranco íngreme. Isso afeta o trabalho dos catraieiros, porque nem todos os passageiros querem fazer esse esforço. Logo, o número de viagens cai. Tinha visto um período tão seco como esse no Rio Acre? Não, ainda não tinha visto. No Rio Acre, não. O governo do estado decretou situação de emergência por causa da falta de chuvas e criou um comitê de crise. Já é um período seco, né? Onde são esperados acumulados de chuva aí na faixa de 32 milímetros, coisa assim, 30 milímetros. E nesse ano não foi observado praticamente nada, nesse mês de junho. A estimativa que a gente tem foi de chuva da ordem de 2 milímetros acumulado ao longo da bacia, o que é muito pouco. O Rio Acre é o principal responsável pelo abastecimento de água em Rio Branco. 300 mil pessoas dependem desse abastecimento. A Prefeitura da capital também decretou situação de emergência e o serviço de água e esgoto se prepara para um cenário crítico. Esse engenheiro sanitarista e ambiental recomenda a criação de reservatórios como saída para períodos de seca. Para que as pessoas possam utilizar não só para abastecimento, às vezes, mas para alimentação animal, para irrigação dos seus cultivos, enfim, criar ações estruturais de reservação para que não falte essa água. Para esse pesquisador da Universidade Federal do Acre, com as mudanças climáticas, secas como essa serão mais frequentes. Tem o potencial de incêndios florestais, falta de água, ondas de calor. Então, nós precisamos trabalhar dessa situação imediatamente com planos de contingência. E uma bola de fogo foi vista no começo da madrugada de hoje nos céus de 5 estados do Nordeste. Oi, Silvana. O fenômeno chamou a atenção de moradores de norte ao sul do Piauí. O clarão foi visto em pelo menos 15 municípios aqui do estado. A queda de meteoro iluminou o céu de municípios do Piauí e também do sertão do Pernambuco na madrugada deste sábado. Alguns vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o meteoro passa pelo Piauí. Os registros foram feitos por moradores e também por câmeras de segurança de várias cidades do estado. Tudo indica que se trata de um meteoro, né? Que são um pedaço de rocha espacial de diversos tamanhos, né? Que entram na atmosfera atraídos por conta da gravidade da Terra. No caso específico do fenômeno que aconteceu ontem aqui no Piauí, a gente ainda não tem como estimar o tamanho, né? Mas pela luz dá para ver que foi um pouco maior do que aconteceria normalmente na chuva de meteoros. Imagina o susto. Bom, o Brasil TV fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você, bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.